colegas de mesa. Muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada, Amanda, pelo convite. O meu lugar de fala é um lugar diferente do local que foi ocupado anteriormente pelos dois anteriores pesquisadores, né, que são da História e Comunicação. O meu lugar de fala é o lugar de fala do direito, né, mas não por isso ele deixa de ser interdisciplinar. Há bastante tempo eu tenho trabalhado direito e cinema, né, assim como direito e música e direito e literatura em sala de aula, o direito como cinema como fonte de pesquisa, como forma pedagógica de ensino-aprendizagem. Eu sempre tive a crença de que a arte cinematográfica consegue chegar no estudante de uma maneira mais eficaz, e às vezes muito mais eficaz do que a aula meramente expositiva ou outras técnicas didáticas. Só que seria um pouco leviano da minha parte se eu pressupusesse que essa minha crença, né, realmente tivesse algum tipo de eficácia só pelo fato de eu crer nisso. Então, há pouco tempo eu comecei a me questionar se essa minha crença realmente ela pode ser racionalmente justificada. Vamos trabalhar direito de cinema, né, de uma maneira pedagógica em sala de aula. Será que o cinema realmente possibilita um melhor ensino-aprendizagem de direito? Então, a minha fala aqui hoje ela vai argumentar uma hipótese que vem trabalhando, que é que o cinema consegue criar uma participação afetiva no espectador, inclusive no aluno espectador, possibilitando uma melhor compreensão de temas jurídicos. A minha argumentação vai ser no sentido de que o cinema ele pode ser usado como prática pedagógica de ensino-aprendizagem e que a crença nessa eficácia do cinema como prática pedagógica ela é sim racionalmente justificada. Então a minha fala vai se dividir em duas etapas. A primeira etapa eu vou argumentar que o cinema como linguagem ele comunica o espectador, que acredito até que seria algo que seria talvez mais adequado de os pesquisadores aqui ao lado comentarem depois também. E segundo, eu vou argumentar que esse cinema cultural, não só o cinema artístico como arte, mas o cinema cultural social, ele cria uma espécie de sensação de realidade ou de veracidade. E essa sensação de realidade ou veracidade, ela consegue criar, segundo as teorias psicanalíticas, principalmente a teoria freudiana sobre o sonho, e mais atualmente teorias da neurociência e da neurooftalmologia, que vão testar as teorias freudianas, principalmente pela ressonância magnética, que se cria uma projeção, identificação, participação do espectador, que vai ampliar a capacidade de o estudante se interessar por temas a serem estudados em sala de aula, né, temas jurídicos, em razão dessa participação afetiva. Antes de eu começar, né, a falar, eu só queria deixar bastante claro que quando eu trato dessa forma de cinema como pedagogia de ensino-aprendizagem, né, o meu foco sempre foi os direitos humanos, que é a área que eu pesquiso. E ele se enquadra muito bem, porque os direitos humanos são um tema internacional, né, de direito internacional. Então eu realmente consigo visualizar, principalmente a partir da história, né, fatos que são retratados pelo cinema. Então a gente tem que só tomar um pouco de cuidado quando a gente está trabalhando outros tipos de temas jurídicos, né, como por exemplo direito civil ou direito criminal, porque normalmente os filmes utilizados são filmes hollywoodianos, né, e os filmes hollywoodianos eles utilizam um sistema common law, né, próprio do sistema anglofônico, diferente do Brasil que utiliza o sistema civil law, né? Então é bastante diferente a análise, tem que levar em consideração essa diferença que é própria dos dois sistemas. Então, começando a minha argumentação, né, a cultura ocidental ela vai se relacionar de uma forma bastante profunda com o cinema, né, ao ponto de que hoje em dia é muito difícil imaginar alguma pessoa que não saiba o significado atribuído ao cinema, né, ou mesmo que nunca tenha assistido algum tipo de representação cinematográfica, seja ficcional, ou uma narrativa, ou um documentário, entre outros. Então essa noção de cinema que eu vou tratar, ela parece ser mais ou menos hoje autoexplicável e parte da cultura popular.
Desde o surgimento, o cinema passa por modificações, rupturas, né? Muitas das quais já foram comentadas aqui. E vai se adaptar às tendências e tecnologias existentes de cada época e também à cultura de cada época e de cada região. Do cinema que buscou representar imagens realistas do dia a dia, se passou ao cinema criador de histórias. O cinema mudo se tornou sonoro. O cinema preto e branco passou a utilizar toda a gama possível de cores e efeitos especiais. A edição possibilitou a relativização do tempo. Se modificaram as técnicas de produção, as formas de iluminação e os temas abordados. E também a forma como se interpreta o cinema teoricamente também se alterou. O cinema ele é uma arte, como já foi mencionado aqui hoje, mas ele desborda perspectivas artísticas. Mais ou menos desde 1950, o cinema ele se tornou inseparável dos estudos culturais. E ele passou a ser estudado enquanto prática social, como linguagem, como significação e como comunicação. E esse é o primeiro momento da minha fala. O cinema é um meio de comunicação de massa, como já foi mencionado, que cria uma linguagem social e cultural totalmente nova na sociedade. Da fotografia em movimento, né, realista, e a tentativa de copiar essa realidade do dia a dia, o cinema passou a criar representações ficcionais da realidade por meio da narração, iluminação e outros instrumentos que eu já mencionei. Mas para que essa representação ficcional da realidade, ficcional do cinema, com linguagem própria, possa ser compreendida pelo espectador e pelo aluno espectador, foi necessário que as pessoas começassem a partilhar dessa linguagem. Para explicar mais ou menos, né, para compreender essa linguagem, eu acho muito importante uma fala que foi trazida por Carrière. Ele fala dos hábitos dos administradores coloniais franceses, na época do pós-Primeira Guerra Mundial, de organizar sessões fílmicas na África, no deserto, um desejo de mostrar superioridade para a população africana colonial. Só que essa população africana colonial era na sua maioria muçulmana, e a religião muçulmana não permite a representação de feições humanas, né? Então a grande maioria dessas pessoas, elas mantinham os olhos fechados do início ao final do filme, né? E mesmo as pessoas que olhavam o filme, elas não conseguiam entender, porque a cultura africana era rica de representações faladas, era uma cultura falada, e eles não conseguiam entender as imagens silenciosas que se passavam na tela. Então foi necessário ensinar o espectador a partilhar dessa linguagem para que ele pudesse compreender a comunicação que estava sendo passada. A linguagem ela não é apenas um sistema de nomenclatura, né? Por isso essa necessidade. Se ela fosse só um sistema de nomenclatura, não haveria dificuldades para a tradução linguística. Então esse cinema ele cria uma difícil nova linguagem de ser absorvida pelos espectadores, mas que ao passar do tempo eles foram ensinados, né? Um grande exemplo disso é que quando se começou a editar os filmes, algo que foi mencionado aqui, se relativizou o tempo, né? O espectador teve que aprender essa nova linguagem não linear temporalmente, né? Num tempo fluido, no qual duas cenas separadas são cortadas e juntadas, né? Muitas vezes a gente tem uns filmes 2 ou 3 dias seguidos sem que haja uma única noite, né? Então toda essa linguagem nova ela teve que ser aprendida. E esse cinema constrói quadros fictos de realidade por códigos, convenções e outras práticas significadoras, e um desses códigos é a narrativa. Os filmes narrativos contam histórias que apresentam grande influência sobre o espectador, e inclusive o espectador estudante. O cinema-comunicação produz e reproduz significados sociais pela linguagem, né? Eu vou explicar eles pela iluminação, pelo som, pelo arranjo do cenário, pela posição da câmera, pela própria edição e toda a mise-en-scène que comunica essa mensagem ao espectador. E no sentido de comunicar,
a câmera, ela é um dos mais importantes artefatos cinematográficos, né? O ângulo da câmera, o tipo de película utilizada, como foi mencionado pelo Rafael, o formato da tela, a profundidade do campo focal, né? Movimento, enquadramento de cenas, etc. E dentre os artefatos, né, o que é importante para a comunicação, que eu tenho trabalhado, é que a câmera geralmente ela assume a posição, nos filmes ficcionais pelo menos, do olho do espectador, né, criando um sentimento voyeur e aumentando esse sentimento de realidade, criando no espectador a sensação de que ele está espiando e participando da narrativa enquanto uma parte que olha algo acontecendo. Além da câmera, né, a iluminação também comunica. Ela é um elemento central que vai selecionar e enfatizar elementos da narrativa e dirigir também o olhar e a atenção do espectador. Antes de eu prosseguir, só voltar um pouquinho, que eu acho que é bastante interessante esse exemplo da câmera, né, já que estava sendo trabalhado as questões de gênero aqui, na primeira fala, é que a própria câmera, a posição da câmera, ela consegue enfatizar também, ela consegue comunicar problemas de gênero, né? Então, se eu tenho uma câmera que se coloca na posição da mulher, de baixo para cima, olhando para um homem, eu consigo ter uma sensação de vulnerabilidade. Mas se a câmera está, por exemplo, na posição do homem, de cima para baixo, eu tenho uma posição de superioridade, de agressividade, né? Isso é passado para o espectador. Bom, além da câmera e da iluminação, o som também é um elemento que desempenha uma função importante na comunicação da narrativa, né? Ele aumenta a sensação de realidade criada no espectador quando reproduz sons que normalmente acompanham ações e fatos representados visivelmente também. Então a gente pressupõe, por exemplo, quando vê uma arma sendo disparada, que vai ter um som correspondente do disparo, né? Ou quando a gente vê na tela um vidro quebrando, que vai ter o som do vidro quebrando, né? Também a gente pressupõe, por exemplo, que quando a gente vê um cachorro abrindo a boca, a gente vai ouvir um som de latido e não de mugido, né? Isso se chama a questão aí da realidade trazida pelo som para o espectador, ou pelo menos uma sensação dessa realidade, essa ilusão do realismo, né, do uso diegético do som. Mas esse som também ele é usado de uma maneira não realista, que também consegue criar essa sensação ou emoção do espectador, né, que é o caso das músicas que foram mencionadas, né, a trilha sonora, que vai ambientar e amplificar o estado emocional, né? Aquela música que acompanha o beijo, aquela música que acompanha o abraço, a mocinha, o herói do filme, né? E a música que acompanha o momento triste ou feliz do filme. Dentre esses importantes elementos, né, do cinema, a narrativa, a edição, o som, a câmera, a iluminação, se cria uma linguagem própria que vai comunicar uma história do filme, né, e algumas outras mensagens a esse espectador estudante que está vendo. Então, acredito que, né, parece que todo o filme é pensado nesse sentido de comunicar mensagens específicas, desde a iluminação, a posição da câmera e demais artefatos. E, além de comunicar mensagens específicas, criar essa participação afetiva do espectador, né, não deixando muito espaço para a imaginação dele. É justamente essa comunicação criadora de uma participação afetiva que parece possibilitar pensar o cinema como prática pedagógica, eficaz para o ensino-aprendizagem do direito, né? E aí eu me pergunto, o que é, de fato, essa participação afetiva que eu estou comentando, né? Como a gente consegue explicar essa participação afetiva para realmente justificar racionalmente que o cinema, como prática pedagógica de ensino-aprendizagem, ele é válido para ser usado em sala de aula e não algo da minha cabeça ou da cabeça de qualquer um de vocês? Então, a primeira coisa que eu acho necessário explicar é que eu não estou trabalhando com a ideia de que, né, mesmo no direito, o cinema ele consegue de fato representar a realidade, como se pressupôs durante um tempo na teoria estética realista. Eu vou trabalhar com a ideia de que o cinema ele cria uma sensação de realidade ou veracidade, ou mesmo de espelhamento da realidade, sem que de fato ele espelhe a realidade.
O cinema ele não é um duplo, ele é uma linguagem que comunica ao espectador sugerindo a ideia do duplo da realidade. E assim a psicanálise vai perceber, principalmente, né, nas teorias freudianas e depois Lacan também, o cinema como uma ilusão perceptiva que incide sobre a retina, né, ocular, sob a forma de persistência. As pessoas, de fato, elas veem o movimento da imagem e criam uma ideia de continuidade. Essa ideia de continuidade, de duplo da realidade, parece conseguir uma participação afetiva que vai ser denominada na psicanálise e depois na neurociência de projeção e identificação, né? E às vezes de projeção, identificação, participação. O jeito mais simples, né, de eu argumentar essa projeção e identificação, ou de eu explicar isso, se dá em razão da posição da câmera, que eu mencionei anteriormente, né, que na maioria das vezes assume o olhar do espectador, né, nesse pseudo-voyeurismo que eu mencionei, e o espectador acha que se situa como parte do filme, né, ele tem essa ilusão, o olho do filme, interagindo pela visão e também pela audição no cinema sonoro. E aí a representação cinematográfica parece, para o espectador, ser um possível espelho da realidade, porque ele acredita fazer parte dessa realidade. Essa teoria da projeção, ela vai ser argumentada por diferentes áreas do conhecimento, né? Nos estudos da neuro, como eu mencionei, a projeção ela é considerada como uma operação, né, pela qual um evento é deslocado do meio externo e transportado para o meio interno, correspondendo às respostas do organismo às sensações e percepções neurológicas que foram provocadas pelo meio externo. E esses estudos eles são feitos hoje muito, como eu mencionei também, fugiu a palavra agora, pela ressonância magnética, né, tentando verificar aí teorias freudianas. A captação dos estímulos sensoriais provenientes do ambiente é conectada às áreas adequadas do sistema nervoso central e, junto com as experiências anteriores, se transformam em respostas comportamentais, né, do espectador ou do estudante. Esses estudos eles começaram por análises do aparelho óptico, né, porque é justamente como o ser humano, uma das formas como o ser humano se comunica com o mundo e principalmente uma das formas pelas quais o espectador se comunica com o cinema, né, além da audição. Então, começando pelo aparelho óptico, ele vai se estender para as transmissões sensoriais provocadas pelos estímulos externos e internos no organismo do humano. Na projeção óptica, se buscou compreender como ocorre o processamento da imagem captada pelo olho e captada pelo meio externo do olho, mais do que isso, né? E o registro dessa captação na retina e a decodificação das informações pelo cérebro, através dos nervos do sistema óptico, realizando o processo de elaboração visual da imagem externa. Quando há esse comprometimento neurológico ou cognitivo, em qualquer das etapas necessárias ao processamento da informação, a projeção da imagem no cérebro é alterada, alterando a percepção do real. Aí que eu crio realmente essa participação afetiva, né? Porque eu altero essa percepção do real, que é algo que já foi dito por Freud quando ele estava analisando o sonho, aquela questão entre realidade e sonho, né? E o cinema ele realmente consegue criar isso, ele altera a percepção do real, né? Criando essa nuvem entre o real e o imaginário, que é o que faz com que o espectador ele realmente consiga participar emocionalmente daquele filme que ele está assistindo. É isso que a linguagem então do cinema faz, né? E além dessa neurologia, neurooftalmologia e neurofisiologia, como eu mencionei também, existe um grande interesse da psicanálise, principalmente, para entender os processos de identificação e projeção. A psicanálise ela vai se interessar bastante pelos sonhos que eu mencionei, né? Inclusive as analogias entre o cinema e os sonhos elas já foram retratadas por alguns autores da psicanálise. A natureza dessa fascinação pelo cinema, como eu também já mencionei, vai decorrer da capacidade de dissolver as fronteiras do real na imaginação humana. A psicanálise vai perceber essa projeção
como uma resposta relativa à relação sujeito-sujeito ou sujeito-objeto, né? Sujeito-mundo. E o processo de identificação pode ser definido como o processo pelo qual o espectador estudante aqui trabalhado, se projeta como personagem do filme ou se identifica com os acontecimentos retratados, né? Ou um ou outro, não necessariamente os dois. Mas ele também pode torcer por um personagem do filme, né? E muitas vezes mudar de opinião, ele vai participar disso. E um dos efeitos do cinema que mais foram estudados, né, que vai retratar aquilo que eu estou falando, é o denominado efeito Kuleshov, né, um efeito de identificação-projeção que foi visto e estudado na obra do cineasta russo Lev Kuleshov. Nessa cena do efeito que já foi bastante estudado, a câmera ela vai mostrar o rosto de um ator, né? E ele vai olhar em primeiro lugar com uma expressão facial neutra. E logo em seguida vai se montar diversas situações com essa mesma tomada, né? Eu não tenho. Tu tens? Não, no YouTube tem. Ah, então tá. Qual a chave de busca? Efeito Kuleshov. Enquanto tu acha, eu vou só explicando. Então, nessa cena, né, na mesma tomada de cena, se vai montar e primeiro vai se mostrar esse autor. Eu acho que terminou aqui a... Primeiro vai se mostrar o autor com a expressão facial neutra, que vocês vão olhar. Logo em seguida... Acho que é melhor esperar, né? senão vai Se eles não vão entender. Um cara. Legal, dá uma lá, né? Um segundo. Isso aqui? Ah, mas bem assim. Bom, eu não sei bem o que não está funcionando. Para demostrarlo, comenzó en 1920 el siguiente experimento. Acabou. Juntó el mismo plano del rostro del actor Rasputin con 3 planos diferentes. Bom, eu não sei o que vocês sentiram quando vocês olharam, né? Se alguém quiser falar como se sentiu em alguns momentos, fica à vontade. Mas assim, como vocês viram, foram 3 tomadas de cena, né? A primeira, o ator, ele olha com uma... Ele olha... Alô? Não. Ele olha para uma tigela de sopa, também olha para uma mulher, né, no caixão, e a menina brincando com um ursinho. E aí o que acontece, né? Quando os espectadores saíram dessa primeira apresentação, né, eles comentavam que no primeiro momento o ator ele tinha uma expressão pensativa, né? Depois ele tinha uma expressão triste, depois ele tinha uma expressão facial feliz, né? Só que a gente tem a mesma tomada de cena do ator. Então, na verdade, a expressão dele não mudou em momento algum, né? O que mudou foi a forma como aqueles espectadores interagiram emocionalmente com aquela situação mostrada. Então, por isso que esse exemplo ele é bastante utilizado, né, para mostrar essa questão da identificação-projeção. Então, na identificação, né, na identificação-projeção, a pessoa ela não se projeta no mundo, mas apresenta a tendência de absorver o mundo, ou absorver parte desse mundo, ou incorporar o meio ambiente na própria identidade dela de maneira afetiva. Então, as projeções e identificações podem ser descritas também, que eu estava mencionando bem no início da minha exposição, como participações afetivas ou ainda participações emocionais.
se desenvolvem também não só na questão, né, do espectador de cinema, mas na vida cotidiana das pessoas, nas amizades, nos namores e na própria relação que as pessoas desenvolvem com objetos inanimados também, nos quais a gente deposita emoção. E também vai ocorrer, né, que é o que eu tenho argumentado, nas representações cinematográficas. É somente via identificação que o espectador percebe as projeções cinematográficas como reais e delas participa com a criação do que eu mencionei como duplo. Essa impressão de realidade, ela é ainda mais forte nos espetáculos cinematográficos em terceira dimensão, né, com efeitos especiais, aqueles que tem o arzinho, a chuvinha, etc., que vai utilizar, além do olho e do ouvido, né, outras formas como o ser humano interage, como o tato, etc. E também nas reproduções de longa duração, né, como as novelas e os seriados, que por vezes as pessoas assistem por meses e às vezes mais de anos também, né? Então aqueles personagens, eles entram na casa do espectador, sempre basicamente no mesmo horário, né? E o espectador partilha dos desejos, dos sonhos, dos medos daquela história. Então, além, né, do cinema longa-metragem, no curta, essas imagens mais longas. Então a linguagem do cinema, o ritmo da ação, a mobilidade da câmera, a música, toda essa linguagem do cinema como comunicação, ela vai ser pensada também a fim de criar essa identificação-projeção. E é por isso, né, que eu acredito que a utilização do cinema como forma pedagógica de ensino-aprendizagem no direito, ele é sim racionalmente justificado e pode ser utilizado em sala de aula, né, ou em projetos de extensão, não como uma crença pessoal minha, né, mas como uma crença aí justificada racionalmente. Trabalhar com o direito, acredito, a partir dessa argumentação, vai possibilitar trazer realidade, né, ou uma realidade aparentemente distante do cotidiano de alunos, né, como situações de conflitos sociais que parecem bastante distantes. E possibilita também investigar eventos que ocorreram no decorrer da história, né, principalmente aí na área de direitos humanos, que eu mencionei também, como genocídios, né, que aconteceram no decorrer da história, apartheids, segregações raciais, discriminações de gênero, lutas por direitos, migrações, refúgios, né, dentre outras questões que são bastante importantes e que parecem estar muito alheio ao mundo da sala de aula, ao mundo jurídico, né, e à lei que se está estudando. E aí, então, né, como tratar o cinema como forma pedagógica? Existem duas formas que, de uma análise, eu vi como bastante importantes, que elas foram trazidas por Napolitano, que já foi mencionado aqui, que seria utilizar o cinema como fonte, né, tanto em sala de aula como em extensão, para análise de problemas e questões surgidas com fundamento no argumento, no roteiro, nos valores morais, né, analisando toda a questão que envolve o filme, né, não só a história em si, a narrativa em si, mas a comunicação que o cinema quer passar, a linguagem do cinema. E a segunda abordagem vai ser denominada por ele de texto gerador, que vai seguir mais ou menos os mesmos princípios da abordagem fonte, mas com menos compromisso com o filme em si e mais com as questões dos temas a serem estudados em sala de aula, né? Então essas seriam as duas formas que eu acredito ser importante. Lembrando aí que aqui eu trabalhei, né, a questão de direitos humanos ou de temas de direito internacional, mas que se a gente for analisar questões jurídicas de direito interno, há que se ter esse cuidado de análise de filmes em razão da diferença do sistema common law e civil law, né? Principalmente quando se tratar de filmes jurídicos, né, que se denomina law films, porque a maior parte dos filmes jurídicos mesmo que são analisados são filmes hollywoodianos ou anglofônicos que não utilizam o mesmo sistema jurídico que nós utilizamos aqui no Brasil. Muito obrigada.